Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vamos iniciar a reunião da Comissão Constituição e Justiça no dia 28 de maio de 2019. Começo aqui relatando um projeto de lei 17.754 de 2019 do vereador Claudinei Marques e Fábio Braga, que dispõe sobre o incentivo Escola Segura, que torna necessário o uso de medidas e equipamentos mínimos de segurança nos estabelecimentos de ensino no âmbito do município de Florianópolis. O projeto recebeu uma manifestação da Procuradoria fazendo alguns apontamentos que poderiam ser retirados e, sendo retirados, sanava a inconstitucionalidade do projeto. Nós encaminhamos ao autor, aos autores, né? E o vereador Claudinei apresentou uma emenda corrigindo, fazendo a correção do apontamento das inconstitucionalidades, retirando as inconstitucionalidades que foram apontadas pela Procuradoria. Como foi retirado todos os apontamentos, que era a questão da invasão do artigo 170 da Constituição Federal, eu voto pela admissibilidade da matéria com a emenda modificativa apresentada. O outro projeto é o projeto de lei complementar 1770 de 2019, do vereador Claudinei Marques, que altera o parágrafo 5º do artigo 104A da Lei 1224 de 1974. A presente matéria tem por objetivo que as LAN houses, cybercafés, cyberoffice disponibilizem pelo menos um computador com teclado em braille, fones de ouvido, microfone, software de leitor de tela, software de ampliador de tela para uso de pessoas com baixa visão ou cegas. Nota-se que, por mais nobre que seja a matéria, o vereador Claudinei, impondo regras à propriedade privada, pois trata-se de um projeto que claramente viola os princípios da constitucionalidade e livre iniciativa, conforme artigo 1º, inciso 4º e artigo 170, caput 2º, e incisos 2 e 4 da Constituição Federal. A livre iniciativa é considerada fundamento na ordem econômica e atribui à iniciativa privada o papel primordial da produção ou circulação de bens e serviços. Constitui-se como base sobre o qual se constrói a ordem econômica. A Constituição Federal não deixa dúvidas de que a liberdade de iniciativa não pode ser modulada, sob pena de infringência ou ofensa ao direito particular, o que é ilegal. Nesse sentido, por entender que a óbice constitucional na presente matéria, manifesto-me pela inadmissibilidade do mesmo. Esse é o meu voto neste projeto, senhores. Presidente, eu não sei se trato, se eles tiveram a possibilidade de ficar atento dessa matéria, mas tem uma matéria muito semelhante. Já tem uma lei aprovada, na verdade, muito semelhante. Exatamente. Então, eu acho na verdade, que ele só está incluindo o software de leitura de tela então eu pediria e mais algumas coisas. A gente fez uma análise aqui. Pediria que Vossa Excelência invocasse a lei, porque aí se nós não teríamos como... A lei aqui... Não existe uma lei semelhante. Vereador Tiago. Agora, pela emenda, é só escola pública. Porque foi apontado pela inconstitucionalidade pela Procuradoria e o vereador autor, um dos autores corrigiu. Não compete a obrigação de colocação de detector de metais e a obrigação de utilização de seguranças por força de lei municipal para unidades privadas. Cabe agora essa casa, é decisão do STF. Fica o vereador Tiago, parágrafo 5º. Ficam os estabelecimentos citados neste artigo obrigados a disponibilizarem pelo menos um computador com software de leitor de tela. O software de leitor de tela já tinha. Software de ampliador de tela para o uso de pessoas com baixa visão ou cegas. Essa é de 1970.
E2 é a lei e ela foi atualizada. Essa emenda foi de 2016. De quando? Essa atualização, esse parágrafo é de 2016. Na verdade, o que está incluindo ali é o braille. Só redação dada pela Lei Complementar 563 de 2016. Não fala o autor na época. O que é? Certo, senhores? Traz aqui para mim, Vitinho. Pode. Ele disse que era a minha lei, eu disse que não é. Não é a lei, mas o parágrafo atrás é. Senhores, eu tenho outro projeto aqui que está de minha relatoria, que é o projeto do vereador Pedrão, que dispõe sobre a implementação do sistema de logística reversa dos resíduos sólidos, bitucas de cigarro e cidadão na cidade de Florianópolis. Foi pedido vistas pelo vereador Tiago e o vereador Marquito. O vereador Marquito não... Excelência. Está atrasado? Esse projeto, inclusive, eu tenho uma matéria que eu fiz em relação às bitucas de cigarro, vereador Pedrão, mas só que foi pedido para juntar a lei federal, que trata de matéria semelhante. Então, vereador... Tu fizeste também, né, Renato? Então, vereador Miltinho, eu vou aguardar o vereador Marquito, se assim ele não fizer, para que a gente possa... Ele fez um relatório. Não, vamos aguardar o vereador. Acho que juntou, inclusive, a lei do vereador Renato e a minha, para que a gente possa fazer um bom debate. Mas aí não está assinado pelo... Eu já apresentei na semana passada e já assinaram comigo outros 3 vereadores. Mas, mesmo assim, temos que respeitar o pedido de vista do vereador... Eu tenho aqui o relatório. Marquito e... Presidente. E aguardamos... Porque, como pedi vista, se o senhor me permitir... Já foi pedido vista. Não, mas o pedido de vista foi meu e do vereador Marquito. Estão trazendo voto de vista? Não. O voto de vista que eu iria fazer, não o fiz, porque o vereador Marquitos contemplou no voto de vista dele. Só que o voto de vista, como ele não está presente, o voto de vista dele está aqui comigo. Não, mas a gente pode aguardar ele, não tem problema nenhum. Ele vai vir, a assessoria dele vai vir. A gente aguarda, vereador Tiago. Eu não apresento agora e a gente aguarda, sem Exatamente. problema. Tá? Vereador Renato, está com o senhor para relatar. E eu passo, senhores, desculpa, vereador Renato, eu passo também para circular aqui, parecer de redação final do projeto de resolução 2.254/2019, projeto de resolução 2.253/2019 e projeto de lei 17.474 de 2018, vereador Guilherme Pereira de Paulo. Tu faz passar para... Redação final. Auxiliar do assessor do vereador Renato. Já fosse um dia. Fora do microfone. Já fosse Fora um dia. Já foi um dia. Pega ali um copo, pega ali aquela água de quem é aquela... O Miltinho só me respeita de fora do microfone. É minha, cara, mas eu, como sou um homem sempre bem generoso e cavalheiro, eu não consigo continuar, prazer. Um cavalheiro, Gentleman. príncipe. Quanta gentileza. Foi da merda. Por favor, tá com o senhor, senhor Renato. Posso falar? A gente liga na luz Primeiro projeto, boa tarde a todos, é o veto ao projeto de lei 01701 de 2018, autor, prefeito municipal. Veto ao projeto de lei complementar 1701 de 2018, que altera e inclui parágrafos no artigo 191 da lei complementar número 007 de 1997. Nas folhas 2, o senhor prefeito municipal, Jean Marcos Loureiro, decidiu vetar integralmente o projeto de lei complementar 1701 de 2018. A Procuradoria-Geral do município, nas folhas 3, conclui que o projeto de lei complementar apresentado, cuja redação é as certidões negativas de débitos relativos a imóveis, sempre que solicitadas pelo contribuinte, deverá conter expressa informações quanto à existência ou não de ações demolitórias.
O texto traz a expressão incerta e indeterminada quando se refere às ações demolitórias, e que não é possível saber se a redação se refere a processos administrativos ou judiciais, e a partir de qual momento. Ademais, a implementação da exigência iria obrigar a instalação de novos sistemas de cadastro e de registro de informações com parâmetros e critérios igualmente indefinidos. E a certidão negativa de débito possui conceito técnico, operacional definido na legislação tributária que não se confunde com a medida de controle sobre o uso de ocupação do solo. Portanto, reitera-se o grave risco de gerar insegurança jurídica e prejuízo para a ordem pública. Esses fundamentos justificam o veto do presente projeto. Peço vista, senhor presidente. Só Vossa Excelência nem pode ainda. confirmar se é do nobre vereador Somos Fábio pela Braga? Eu posso concluir aqui, amigo? Sim, sim. Somos pela admissibilidade do veto do senhor prefeito municipal, de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral do município, tendo em vista que a medida interfere no serviço afeto ao Poder Executivo, considerando que a norma exigiria reestruturação administrativa e disposições de novas atribuições para órgãos de execução interno, o que depende de iniciativa do prefeito municipal. Peço vista, senhor presidente. Senhor vereador, eu não posso assinar, até porque sou autor do projeto e fiz exatamente sabendo que o prefeito tem que reestruturar mesmo para poder executar. Eu vou esperar a vista do vereador Tiago. Projeto de Lei 17.795/2019, vereador Tiago Silva, dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação de nascimento sem identificação de paternidade da Defensoria Pública. Nas folhas 5, a Conselhoria Técnica Parlamentar certificou a inexistência do projeto com a mesma matéria tramitada nesta Casa. A Procuradoria-Geral desta Casa, nas folhas 6 e 7, em sua manifestação, conclui que a matéria em análise apresenta forte traço de inconstitucionalidade e ilegalidade, mas manifestando pela inadmissibilidade do voto, diante do parecer instrutivo da Procuradoria, que a matéria, além de estabelecer novas atribuições aos oficiais de registro civil, adentra ainda na esfera de competência do Estado de Santa Catarina. Por se tratar de uma matéria inconstitucional, somos pela inadmissibilidade. Não, isso é parecer. Vista o vereador Fábio Braga. Eu também peço vistas nesse projeto e já até justifico por quê. Existem já decisões do nosso Tribunal de Justiça que compete à Casa Legislativa agora a legislar sobre questões do cartório. Então, O senhor me permite uma questão de ordem? Esse projeto, inclusive, vereador Milton, com essas decisões do Tribunal de Justiça, é que me provocou a fazer esse projeto de lei, porque essas decisões elas são recentes e que nós poderíamos comunicar aos cartórios aqueles que nascem sem o nome do pai. Obrigado. Projeto de Lei Complementar 1641/2017, autor Prefeito Municipal. Dispõe sobre campanhas de incentivo e estímulos na nota fiscal e nota fiscal manezinha. Consultoria Técnica Parlamentar certificou a existência de legislação municipal e que não tramita nesta Casa a matéria com a mesma finalidade. Atentou para o fato de que o conteúdo do presente projeto deixará de ter uma efetiva aplicação, já que dispõe da matéria que cessará se aprovada a proposta do autor no que diz respeito à revogação da Lei Complementar 564 e do arquivamento do projeto de Lei Complementar 1608/2017. Procuradoria-Geral desta Casa, nas folhas 12, manifesta pela admissibilidade da matéria e que o prefeito é o agente capaz de propor o presente projeto de lei complementar. Na Comissão de Constituição e Justiça, nas folhas 14 e 16, foi feito o pedido de vista pelo vereador Afrânio Bopré. Solicitou para a comissão que o Poder Executivo encaminhasse o relatório mensal detalhado da receita advinda com a arrecadação dos impostos sobre serviços de qualquer natureza, ISS, nos últimos 5 anos. Foi encaminhado pelo contador-geral do município, nas folhas 20 e 23, o relatório em CD, relativamente ao ISSQN nos últimos 5 anos, conforme solicitado pela Comissão de Justiça. Na Comissão de Trabalho, Legislação Social e de Serviço Público, as folhas 26 e 29, o relator vereador Milton Barcelos manifesta-se pela admissibilidade. Vereador Gabriel Meurer, nas folhas 32 e 33, sugere a realização do emenda no artigo 6º, logo manifesta-se pela admissibilidade da matéria, acatando a emenda apresentada na folha 32.
Na Comissão de Orçamento e Finanças e Tributação da Folha 38 foi votado pela admissibilidade da matéria, do voto. Esse tipo de ferramenta existe há décadas em outras cidades brasileiras e que se sabe é que aumenta significativamente o valor recolhido, pois combate a sonegação fiscal, inserindo o cidadão no processo, estimulando a exigir o documento fiscal. Somos pela admissibilidade da matéria. Essa lei aqui, ela trata não das notas fiscais do comércio. Ela trata sobre o serviço. Tá? Ô, vereador Miltinho, eu até explico por que peço vista. Eu ajudei a construir esse projeto com o Executivo, na primeira semana do governo, inclusive, na reunião do CRC, e nenhuma comissão que eu participei da casa, ele nunca passou na minha mão, que eu nunca tive a chance de participar de uma comissão que matérias tributárias passasse. Por isso que eu peço vista, porque é a primeira vez que eu tenho a chance de poder ver o processo e poder ler o projeto e poder manifestar no projeto. É a primeira vez, vereador Renato. Eu participei da construção, conheço muito, ainda que eu tenha alguma divergência com relação a algumas situações de compensação ali, que eu entendo de uma forma e o Executivo de outra, mas é a primeira vez que eu tenho acesso e posso tocar no projeto, por isso que eu peço vista. Tá, vereador Fábio, sem problema nenhum, vai conceder vista para o senhor. Só para lhe chamar a atenção, nós estamos concedendo vista do parecer do vereador Renato sobre as emendas apresentadas. Essa é a análise, tá? Não é do projeto. Então, não podemos fazer emenda no projeto, e sim nas emendas apresentadas. Mas ele vai tramitar em qual outras comissões? Não tramita mais. Não tem problema, vereador Milton. Eu aí me sinto preparado a apresentar sim. alguma emenda de plenário, caso eu entenda necessário. Isso que eu ia colocar para Vossa Excelência. Se tiver alguma emenda para alterar o projeto, aí temos que fazer em plenário, porque não cabe nesse momento mais, porque nós estamos analisando só as emendas. E ela só voltou para a comissão porque houve emenda nas comissões de mérito. Então, por isso que ela voltou para análise. Tá? Vereador Renato concluiu? Concluiu. O vereador Fábio, está com o senhor a palavra. Presidente, replicando o gesto do vereador Tiago Silva, se tivesse mulheres na mesa, eu passaria a minha vez, vereador Pedrão, vereador Renato, para a mulher. Como não temos mulheres na mesa, então eu vou passar a minha vez para o decano da nossa CCJ, o vereador Dalmo Menezes. Passo a minha vez para o senhor. Obrigado, vereadores. Boa tarde a todos. Tenho aqui um projeto de autoria do vereador Herado Manuel Gonçalves, projeto de lei 17.808/2019, que altera o anexo 2º da lei 10.482/2019 e da outras providências, que institui a Semana Municipal de Conscientização de Incentivo à Preservação do Patrimônio Público. Essa matéria foi analisada pela Procuradoria e também pela Assessoria Legislativa, e o nosso gabinete, através de manifestação, dá pela admissibilidade. Semana de Conscientização de Patrimônio Público. Tem aqui, senhor presidente. Essa institui a Semana de De Conscientização Conscientização do Patrimônio Público Municipal. Municipal. Material e imaterial. Os dois. O vereador Fábio Braga, por gentileza. O objetivo da semana, ele altera uma lei, eu não tenho... A lei 482. Acho que 10.482, né? Essa lei é que estabelece os dias... De datas, a lei do... Isso. Tá. O objetivo da Semana Municipal de Conscientização incentiva a preservação do patrimônio público. Gasto... Não fala a questão de material. Não menciona a questão de só Semana de Conscientização. Não menciona a questão de materialidade ou imaterialidade no projeto. Não, eu pergunto porque dentro do patrimônio público, cultural, existe o material e o imaterial, né? Inclusive aquela sessão especial que nós fizemos dos Engenhos Farinha foi a entrega do pedido de patrimonialização de patrimônio público cultural e material dos Engenhos de Farinha, né? Então, no sentido, eu acho que é mais a questão... Na minha opinião, vereador, ele está vinculado ao patrimônio público, cultural, público. Então, é patrimônio público, ele insere em todas as instâncias. Ele não faz diferenciação, ele deixa abrangente. Semana Municipal de Conscientização e incentiva a preservação do patrimônio público, deixando aberto a questão de imaterialidade. E eu acho que está abrangindo todo... Eu assino junto com... O segundo projeto, vereador, é de autoria do vereador João Luiz da Silveira, projeto 17.798/2019, concede às doadoras de leite materno a isenção de pagamento de taxas e inscrição de concurso público, desconcurso para provimento de cargo de emprego
da administração pública. Esse projeto, além de ter uma boa iniciativa, mas ele não preenche todos os requisitos, conforme a Procuradoria desta Casa informa. Ele tem, para ter a admissibilidade, ele falta alguns requisitos ainda. Então, eu mando para o autor para complementar os dados necessários para dar a admissibilidade e retorne depois esse vereador com as manifestações. Então, eu vou esperar vir a manifestação do autor para depois pedir vistas. Perfeito. E, por último, presidente, projeto de lei 17.806, 2019, Marcos Leandro Gonçalves da Silva, acho que é o vereador Marquinho, né? Dispõe sobre a história dos homenageados, vereadores, dispõe sobre a história dos homenageados em logradouros públicos. Esse projeto eu acho importante, porque normalmente as pessoas denominam qualquer patrimônio público o nome de uma pessoa, vereador Pedrão, e não sabe a história, porque é um amigo, porque é o dono daquela área, ele pede o histórico exatamente das pessoas, daquela pessoa que por que o logradouro público tem aquele nome. Então, eu acho que é uma análise legal, isso é importante, e nós achamos o projeto que deve prosperar, por isso eu dou pela admissibilidade. O vereador sabendo a história do homenageado daquela rua, porque, um exemplo, Felipe Schmidt, conselheiro Mafra, qual a razão desse nome? Então ele pede um histórico das pessoas, ou do símbolo, ou de qual foi a motivação daquele nome, porque hoje a gente faz uma justificativa, ou um abaixo-assinado de um grupo, de uma família, de uma entidade, e aquilo ali acaba sendo uma denominação. Ele pede uma coisa mais profunda, eu acho que é importante isso aí. Na placa também. Na placa. Isso já tem em São Paulo, Rio de Janeiro, só que como eu acho que vai ter custos, não sei se não caberia uma indicação. Né? Eu não sei se vai ter. Não sei se vai ser custo, aquilo ali é apenas uma... Já há decisão do STF que a Câmara pode gerar propor projetos que gera custo ao Executivo. Só não pode projeto que mexa na estrutura administrativa, funcional e orçamentária diretamente. Mas esse da placa é uma mudança das placas. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, tem o nome da rua e aí conta um breve histórico por que aquela rua leva o nome. Mas, vereador Tiago, eu acho que o senhor tem razão. De repente, pode ser as próximas alterações. Pode ser. Tem só uma questão de ordem. Não, rapidamente, no início da sua colocação do parecer, eu entendi que era para ingressar com o projeto de nomeação. Aí agora entendi, ao final, que é para conter na placa. Hoje já existe algumas ruas históricas do centro histórico da cidade que conta na placa, é obrigatório manter o nome original da uma ou duas ruas do qual ela foi mudando de nome, né? Então isso já é obrigatório. Confere? Confere. A manutenção dos nomes originais daquela rua, porque a rua às vezes ela é renomeada. Então isso já é obrigatório. Tá. Agora, a solicitação é que se mantenha a história do homenageado. Tá. E tem uma outra situação aqui, vereador Dalmo, que o senhor está mandando para o João Luiz. Ele colocou na minuta, concede as doaras de leite. Não, é doadoras de leite. E eu acho que Vossa Excelência vê se para que ele possa mudar, né, o cabeçalho do projeto. Da digitação dele, eu corrigi no nosso parecer. Para mandar para o autor para se manifestar, mas eu vou fazer um adendo aqui. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Dalmo. Retornamos, então, à sequência. Vereador vereador Fábio, desculpa. O senhor está pensando vereador Maico ou vereador Milton? Senhor presidente, eu tenho duas redações finais, já passei para o senhor, acredito que já está rodando, né? Projeto de emenda à Lei Orgânica 098/2019, autoria do vereador Tiago Silva Mussi. Vereador Tiago Silva, ante o parecer pela inadmissibilidade, eu encaminho para o vereador Tiago Silva para a manifestação. O projeto de lei do vereador Tiago Silva menciona que os planos de programas municipais de amparo à criança e adolescente observarão, além de outras diretrizes, piso de vencimento do conselheiro tutelar não inferior ao valor afixado no ocupante do cargo de diretor. Foi aquela situação que ocorreu provavelmente no projeto dos conselhos tutelares que não foi aceita. A questão da remuneração é um projeto que vem assinado por
uma dezena de 17 vereadores. vereadores. Então, encaminho para o autor para que se manifeste o parecer da Procuradoria. Projeto de Decreto Legislativo 2437 de 2019, o vereador Vanderlei Farias. Senhores vereadores, o que acontece? O vereador Vanderlei Farias ele concede medalha e diploma a Francisco Dias Velho, à Central de Penas e Medidas Alternativas da Grande Florianópolis. Nosso procurador da Casa fez uma manifestação de punho, mencionando a impossibilidade de conceder tal honraria à entidade, mas sim à pessoa física. A medalha. Foi encaminhada ao vereador Vanderlei, ele mandou um substituto global, onde ele menciona que fica concedida a medalha diploma Francisco Dias Velho às coordenadoras Vanderleia Maria Machado, Larissa Gomes Beix e Natália de Faria. Ou seja, ele agora encaminha às coordenadoras. Ocorre que não há aqui a certidão de quantas medalhas o vereador Vanderlei já entregou dessa... Tá, mas nesse sentido, ele quer homenagear a coordenadoria ou as coordenadoras? Agora ele quer nomear as 3 coordenadoras. Mas aí teria que ser separado, porque é na pessoa física. Vereador, também entendo, se Tem fosse que ser na nesse pessoa sentido, aí cada vereador coloca num projeto só o nome de 20 homenageados e aí Eu entendo. vai homenagear 20 pessoas. Eu entendo o seguinte, eu vou homenagear uma escola, certo? Posso... Vai ter que vir um... Não, só para... Vou ter que botar o nome de todas as professoras, nesse sentido que ele está colocando. Senhor presidente, na questão de ordem, eu quero pedir, até fazer uma referência à sessão de ontem. Eu acho que um único vereador apresentou várias moções, fazendo praticamente uma distribuição de moções, porque falava moções para a entidade tal e as suas coordenadorias. Então, se cada coordenador daqui recebesse uma honraria, uma moção, no mínimo teria 20 moções para aquele vereador. E tem que ter um limite também. Porque quando se fala em coordenadorias, não é um só. Mas aqui, no caso... Não, isso aí é também a mesma coisa. Está na mesma linha. O vereador Fábio vai concluir o parecer dele, mas o vereador Fábio já adiantou o problema já identificado. A honraria proposta só cabe à pessoa e não à entidade. Como o vereador quis corrigir, ele disse, então, se faz na figura do coordenador. Só que não é um único, são 3 coordenadores. Mas aí, uma medalha, botando o nome de 3 pessoas, na verdade, são 3 honrarias. São 3 honrarias. São 3 pessoas homenageadas, entendo eu. Agora o vereador Fábio vai concluir. Desculpa, vereador Fábio. O vereador Lela fez a correção e agora ele quer homenagear não a entidade, mas as 3 coordenadoras. Entendo eu que, no caso, são 3 medalhas num projeto só. Então, por isso eu estou encaminhando a nossa assessoria da Casa para que ela junte a certidão de quantas honrarias o vereador Lela já fez dessa mesma espécie, para ver se ele ainda tem espaço para fazer mais 3 honrarias, e aí também vamos entrar em debate se no mesmo projeto de lei pode ser concedida 3 medalhas num projeto ou ele vai ter que fracionar em 3 projetos. Então, antes de dar o meu parecer final, eu solicito o encaminhamento para a assessoria da Casa. Isso se trata até de técnica legislativa, pois se dentro do processo tem uma pessoa que não se enquadra dentro da honraria, como que se vai excluir e homenagear as outras 2? Então, não há cabimento na situação dessa. 3 em 1. Projeto de Lei 17753 de 2019, autoria do vereador Renato Jeski, Renato da Farmácia, que está ao meu lado, institui o programa Escola Livre no município de Florianópolis. Parecer da Procuradoria. Parecer da Diretoria Legislativa, exame certidão informando a existência de alguns projetos que se encontram na ordem do dia, informando a existência do Plano Municipal de Educação, conforme as folhas 17, acostando os pareceres da Procuradoria exarados no PL e citados na certidão. Esse é o relatório. Sendo assim, antes de exarar meu parecer final, quanto à matéria, solicito o encaminho da matéria ao vereador Renato da Farmácia para que ele faça a sua manifestação. Senhor presidente, eu, aproveitando essa oportunidade, aqui nós temos projetos de partido, escola sem partido, escola com partido e escola livre. Eu gostaria... Não é escola com partido, é escola sem mordaça. Sem mordaça, tá. Muda muito pouco. Não, muda bastante. Muda bastante? É bastante. Tá. Porque o debate não é a questão não pode partidária. Falar, só pode ouvir. Não.
Talvez isso. É isso? Não, a questão Não, tudo bem. a Vamos gente ficar no pode fazer esse parecer, debate, vamos mas ficar ela é no mais parecer profunda do vereador Fábio Braga. Eu acho, vereador, que esse projeto tem que ser assim um pouco mais esclarecido até para a população o que é escola livre, o que é escola compartida, escola sem mordaça, como ele fala. Eu acho que a escola então tem que deixar um pouco mais claro. Parece que não pode ser não pode ser projeto de ideologia partidária, tem que ser um projeto para a cidade. E está assim, um projeto de esquerda e direita, de quem eu apresento, quem é contra, quem é favorável. E às vezes, tem alguns vereadores, eu conheço bastante aqui na casa, e após a votação, vereador Pedrão, eu quero a votação nominal para saber quem votou favorável ou contrário, que eu quero aproveitar isso para a sociedade, quem é contrário ao meu projeto, quem é favorável, e está deixando a sociedade um pouco, eu não diria perdida, mas confusa com relação a alguns procedimentos. Então, seria importante que isso aí, escola livre. O que é a escola? Existe livre e a outra presa? Existe isso? Então, a sociedade tem que conhecer esses fatos. Questão de honra, senhor presidente. Vereador Tiago Silva. Senhor presidente, eu penso que o projeto do vereador Renato Jeschke, ele traz um debate que essa casa vai vivenciar por conta de ter aprovado um projeto anterior na Comissão de Justiça, e tenho certeza que o vereador Renato quer que faça esse debate, porque nós vamos debater o Escola Sem Partido. E o vereador Renato apresenta o Escola Livre. O vereador Lino apresentou um projeto semelhante, que é o Escola Sem Mordaça. Eu penso que é chegado a hora de poder aproveitar a síntese de alguns projetos que aqui são semelhantes, sim, vereador, vereador Dalmo. Escola Sem Partido, Escola Livre, Escola Sem Mordaça. Agora, essa casa e a comissão, o do vereador Renato foi anterior. O outro Escola Sem Mordaça do Renato foi primeiro. Então, Esse ele pediu desarquivamento? Esse aí? Claro, filho. É esse que é pior. então eu penso, vereador Renato, que Vossa Excelência aqui a gente não pode debater o mérito da matéria. E sim, se o projeto anterior teve a admissibilidade da Comissão de Justiça, e agora vem aqui com parecer contrário da Procuradoria. Só que eu quero trazer esse debate é que nós não pautamos aqui a discussão do mérito, porque o mérito tem para todos os gostos nas demais comissões. Agora que nós podemos ser serenos no admissibilidade ou não admissibilidade da matéria. Por quê? Porque pautar aqui na CCJ a discussão da matéria e para um pode e outro não pode, que eu chamo a atenção da comissão, porque justamente essa comissão aqui, ela, com desempate do presidente, ela deu pela admissibilidade do projeto. Então, vamos ter aqui um debate técnico e jurídico, mas não vamos focar, até para não cometer injustiça, o mérito da matéria, que deve tramitar na Comissão de Educação, de audiências públicas, para que possa fazer um bom debate. O que eu peço é que se tenha a mesma essência que teve pela admissibilidade da matéria do outro projeto, que seja o foco aqui nesse projeto do vereador Renato. Então, se for para recusar, que apresente fatos, porque o outro que foi aprovado na CCJ são matérias semelhantes com sentido, dizemos assim, opostos. Obrigado, vereador Tiago. Só fazer um apontamento, eu acho que é dever dessa comissão dar igualdade aos iguais. A matéria sendo idêntica, semelhante, tratando sobre a mesma coisa, tendo a mesma redação, não tem como dar condicional no um e incondicional no outro. Acontece que as matérias, apesar de um ser escola sem mordaça, o outro é escola sem partido, tem que focar na redação, porque tem projeto que é mais abrangente do que o outro. Tem projeto que interfere em questão de material didático escolar, que interfere na questão até de contratação
de concurso público. Então, nós temos que, vereador Tiago, concordo plenamente com Vossa Excelência, só temos que prestar atenção no seguinte, não é porque os dois projetos são do mesmo assunto que tem que dar constitucional por um e constitucional por outro. Tem que analisar as matérias, são coisas totalmente Só me dá diferentes. uma questão de ordem. Lido, vereador Tiago. Eu não estou aqui discutindo o mérito. Sim, senhor. Pau que bate em Chico, o senhor repete. Bate em Bate Francisco. Francisco. Mas, vereador Tiago, se um projeto tem uma redação maior do que o outro e acrescenta mais coisas do que o outro, um pode ser constitucional, o outro não pode ser constitucional. Não estou dizendo o caso desses daí. Estou dizendo que a análise tem que ser feita da mesma forma. As premissas que estão ali, Sim, o senhor tem que analisar pelas mesmas que o senhor analisou o anterior. sim. E se um fala, vereador Tiago, mas só que assim, vou dar um exemplo. E Um nós fala em temos aqui concurso o autor público. da matéria, que é o vereador E Renato, nós vamos vai poder discutir. fazer a Mas é só defesa do exemplo. projeto. E também não é o que nós estamos discutindo no Senhor momento. presidente, Né? Vamos dar continuidade ao trabalho. Só em questão de ordem, eu queria até fazer aqui a leitura de o primeiro item da justificativa do projeto do vereador Renato. O que é partido livre ou escola livre? O presente projeto nasce como proposta de pretensão autoritária de censurar, de calar, de perseguir, de criminalizar a liberdade de expressão. Qual é a diferença do projeto do vereador Lino? São semelhantes. Se alguém me explicar Não, a diferença. vereador, olhe Se a alguém me explicar a diferença, redação esse é do livre. projeto. Não entendi? O do vereador Olhe a Lino é redação. escola sem mordaça. Do vereador Renato é escola livre. Tá. O que nós Livre. temos que ater, vereador, é a redação, é Eu o sei, texto amigo. do projeto. Mas se o projeto não precisa de mérito, justificativa, o vereador Thiago então já não falou. seria necessário fazer parte do projeto. O mérito, o vereador Justificativa. Tiago já falou, o mérito dos dois é praticamente o mesmo. Eu sei. Só que se formos analisar constitucionalidade e legalidade, pode entrar na parte mais constitucional e ter vamos dizer assim, um número menor de invasões na questão constitucional e o outro pode já ter colocações maior. Eu vou dar um exemplo. Eu estava lendo agora a manifestação, o vereador Lino se manifestou, estou estudando com bastante, sou o relator do projeto, da mesma forma, não quero ser injusto, estou estudando o projeto do vereador Lino, que é o Escola Sem Mordaça. Tipo assim, tem uma questão que é difícil. Ele interfere diretamente na questão do concurso público. Compete essa casa interferir no concurso público para a contratação do executivo? O outro, Escola Sem Partida, não tem esse artigo. Vereador Miltinho, o senhor já leu esse projeto do vereador Renato? Senhor presidente, Conheço uma o projeto, boa, eu fui uma boa relator, pergunta, eu fui relator do projeto uma no- boa pergunta, no vereador Tiago. Eu leio ainda um pouquinho mais. É, de certa forma, uma proposta àqueles que querem cercear o pensamento livre do debate democrático no âmbito da educação. Eu continuo perguntando, qual é a diferença? Vereador, continuo lhe respondendo. O mérito é o mesmo. Então- Só temos que olhar aqui nessa comissão é o texto, a constitucionalidade e legalidade do texto. E o que nós temos que discutir aqui nesse momento é o parecer apresentado pelo vereador Fábio Braga, que é encaminhando ao autor. Ou algum vereador solicita a vista se faz um parecer diferente. O que nós temos aqui no momento é isso. Como a gente entrou num debate, a discussão é o tema é o mesmo, o mérito é o mesmo, só não podemos nos ater dizendo o seguinte, se um pode, o outro pode. Depende da redação de cada um. Mesmo o mérito sendo o mesmo, a redação pode ser diferente. Tá? Então, para isso que eu queria chamar a atenção. O vereador presidente, Miltinho, alguém vai pedir vista do esse aqui, projeto? como não veio Vai acompanhado de pedir vista, Queria vereador? questão de ordem. como não veio acompanhado do parecer, apenas para que retorne ao autor, eu penso que o debate vai valer quando nós tivermos a possibilidade de debater o voto, que nesse caso não tem. Nesse caso ele só se manifesta para o vereador Renato se manifestar em cima do parecer da Procuradoria. Então, o vereador Dalmo não tem ainda, o vereador Fábio não tem ainda um juízo de qual será o seu parecer. Ele apenas encaminha ao vereador Renato, porque a Procuradoria deu o parecer contrário. Não é o outro, esse é de 2019, Renato. Esse é de 2019. O Escola Sem Mordaça não pediu o desarquivamento. O teu Escola Sem Mordaça, Vereador presidente. o Escola, passando informação para o vereador Renato, que ele estava questionando, o projeto do vereador Renato, Escola Sem Mordaça, ele é anterior ao projeto do vereador Lino. Mas só que, na época, como ele já tinha recebido também pela inconstitucionalidade, o vereador pediu arquivamento. Só que o vereador não pediu desarquivamento. O senhor pediu desarquivamento do projeto. Eu não sei se o senhor pediu arquivamento ou ele foi arquivado em plenário. Se foi em plenário,
não cabe o desarquivamento. Mas se fosse eu que pedi o arquivamento, o senhor pode solicitar o desarquivamento e o seu projeto é mais antigo que o do vereador Lino. Tá? Então, aí Presidente, fica a critério do senhor. só para esclarecer que esse Mas vereador esse Renato daí que tá pode... Esse aqui é 2019. Vereador Renato, eu consulto Vossa Excelência, parece que esse projeto foi apresentado, não é recentemente, né? Esse é 2019. 2019? E o outro seu? 2017. 2017. E o outro está arquivado. O outro está arquivado. Agora o outro está arquivado, mas a gente não sabe se foi arquivado pelo plenário ou foi a pedido do vereador, vereador. Renato. Se eu me recordo, posso estar enganado, mas foi a pedido do próprio vereador Renato que solicitou o arquivamento. É, porque então, aqui... tá ligado. Eu tenho Aqui eu tive o parecer, pediu a palavra. eu tive inclusive a assinatura do vereador Afrânio pelo arquivamento no meu projeto Qual o período, vereador? de 2017. 2017? O próprio, eu não me lembro agora quem é que deu o parecer, mas o Afrânio assinou pelo arquivamento. Tá. O que me surpreendeu, e eu acho que eu acabei arquivando. Esse projeto, então, ele vai voltar Vereador, ao vereador só pra- Renato, que vereador também é Renato. autor do outro projeto, e lá ele Vereador estuda Renato, e vê a não melhor tem- saída não que... tem nada a ver uma coisa com a outra. A minha pergunta é a seguinte, naquele momento, o senhor estava afiliado aí no PSOL? Quando o vereador Afrânio acompanhou? Não, só questão de... Vereador continuar, Fábio, eu vou lhe obrigado. passar a palavra. Só Questão para de ser ordem. justo, o vereador Marquito já tinha solicitado a questão de ordem, então eu vou passar ao vereador Marquito antes de passar ao senhor, Fábio. Questão de ordem. Tá legal, hein? Tá bom Vereador aí o Marquito, debate. por favor. Não, tá bom aí, né? Não, eu queria aproveitar minha questão de ordem para pedir vista no projeto de lei 17.754, de 2019, Qual que é isso? uma das catracas. Queria aproveitar, vereador presidente Milton, nesse debate que está posto sobre o parecer perante a constitucionalidade dos projetos de lei que tem relação direta com essa visão de uma escola com liberdade, sem liberdade, com partido, com mordaça, livre e assim por diante, acredito que a gente tem que amadurecer essa discussão aqui. Ela não pode ficar assim como uma feira, porque ela é muito séria. Ela pode trazer consequências muito sérias e muito graves para o sistema educacional público municipal e, inclusive, particular. Então, a gente tem que entender o quanto que a gente está tomando decisões seríssimas que vão atingir diretamente aqueles que estão lá na sala de aula diariamente com as crianças, os jovens e os adultos. Então, eu queria trazer isso. A segunda questão é que tem que se olhar, então, com muita cautela sobre a questão da constitucionalidade. O que aconteceu, o mesmo relator, o vereador Milton, relatou ambos os projetos, a escola sem mordaça e escola sem partido. E utilizou do mesmo argumento com critérios diferentes, porque, para um ele colocou como argumento que estava criando um programa, então não poderia deu pela inadmissibilidade, e o outro que também a criação de programa ele não aplicou a mesma regra. Então isso é uma questão que a gente tem que olhar com muita seriedade aqui na Comissão de Constituição e Justiça. A outra questão é isso que eu estou colocando. Se nós temos 3 projetos da mesma natureza que vão intervir na sociedade da mesma forma, seja para um lado, para o outro, seja de uma visão antagônica, porém a gente tem que fazer o debate então dos 3 projetos conjuntamente. É uma percepção que eu quero trazer aqui para a Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, Questão vereador de ordem. Marquito. Vereador Renato, desculpa, mas eu vou lhe Eu passar... até agora não me manifestei. É que né, o tempo está passando, a gente está entrando num debate O senhor que não está me tem nada a ver- cerceando como que o senhor quer cercear a escola livre. Vereador Renato, Essa extrema-direita, amigo, é um caso sério. nós estamos começando Não, eu quero um primeiro... debate... Não, mas eu quero Não, colocar. mas nós estamos começando... É sobre a relatoria do vereador Renato, do vereador Fábio? Aqui, ó, é sobre o parecer que ele mandou encaminhar para mim. Está aqui escrito, vereador Fábio Braga. Sim. Tá. Qual é a manifestação sobre o parecer? A minha manifestação é uma explicação de que qual é a questão da escola livre. É a escola onde pode as várias manifestações, independente de direita, de esquerda, independente de racial ou não, nós não temos nenhum problema que se hajam discussões na escola. Essa é a questão do projeto. Eu não vejo aqui o porquê que se causa tanta celeuma e que não se quer permitir que haja uma escola livre para que hajam todas as formas de discussões. Bom, esse é o seu ponto de vista. Vereador Fábio, a palavra está com o senhor. Agora ele deu exatamente o que ele falou do primeiro projeto. Esse é meu ponto de vista, porque o dele é de extrema-direita. É isso, graças a Deus.
Não, se tu tens um posicionamento condicionado, ideológico... Vereador Marquito, eu não estou lhe conceder a palavra. Quem está com a palavra é o vereador Fábio Braga. Não, Por não favor, dá, a relatoria isso está aí, com o senhor. Essa é intransigência. Exatamente. Então, quem está com a palavra é o senhor Fábio Braga. Obrigado, presidente. Só me chama a atenção que nenhum vereador menciona a decisão do Suprema Corte, mencionando que ambos os projetos são inconstitucionais e ambos os projetos vão gerar máquina administrativa para se entrar com ADINs, para se cancelar. E antes da discussão, como é que vai ser aplicada e a aplicação da ponta, ninguém está discutindo de quanto a máquina pública vai ter que gastar para um projeto aprovado não ser aplicado, porque já tem uma declaração de inconstitucionalidade. A Procuradoria vai ter que entrar, vai ter que fazer defesa no STF de uma decisão que já, inclusive, do projeto do vereador Milton, que não sei como é que saiu da CCJ. Projeto de lei 17.790/2019, de lavra do parecer do vereador Marcos Leandro Marquinhos, do PTB. O projeto é de autoria do vereador Heraldo Manuel, que institui no município de Florianópolis o Programa de Atendimento de Pessoas Diagnosticadas com Neoplasia, Câncer entre parentes, Programa Fila Zero. Ante a manifestação da Procuradoria, em seu parecer instrutivo, dou vista ao vereador Herádio, antes de concluir o meu parecer. Projeto de lei 17.779/2019, autoria do vereador Miltinho Barcelos, estabelece premiação igual entre homens e mulheres. Eu vou tomar liberdade de ler os pareceres do Marquinhos, porque não... Nesse sentido, verificamos a possibilidade do autor propor o presente projeto de lei, pois cumpridos os requisitos quanto à forma e à matéria, de tal forma somos pela admissibilidade da matéria com a incorporação da emenda modificativa apresentada pelo autor às folhas 13. Lendo o artigo 1º, fica proibido nos eventos ou competições esportivas realizadas no município de Florianópolis a concessão de premiação diferenciada para homens e mulheres, tanto financeira quanto simbólica. Projeto de lei 17.736/2019, de autoria do vereador Rafael Dausch, institui a política de transparência na cobrança do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. Nesse sentido, verificamos a competência do senhor vereador para propor a matéria, não devendo a presente comissão adentrar em seu mérito, sendo assim, verificada nas comissões temáticas de tal sorte que, antes de todo exposto, votamos pela admissibilidade da matéria com a incorporação do substitutivo global apresentado às folhas 21 e 22. Ainda pareceres de lavra do vereador Marquinhos. Projeto de lei 17.594/2018, autor vereador Maicon Costa, institui a consolidação das leis de denominação de logradouros públicos docarianos, colog-carianos. A certidão exarada pela diretoria legislativa indica a inexistência de legislação. A Procuradoria desta Casa considera necessária a manifestação da Assessoria Técnica, Secretaria de Desenvolvimento e IPUF. Em trâmite nesta comissão, o relator anterior requereu a diligências externas. Requerendo novamente a manifestação nos termos da folha 182, restou todas as diligências infrutíferas. Antes de nos manifestarmos sobre a matéria, reiteramos mais uma vez a solicitação já feita por duas vezes, que não cumpridas e atendidas às folhas 174, 179 e 182. Projeto de lei complementar 1708/2018, do vereador Gabriel Meurer. Esse projeto do vereador Gabriel Meurer já está rodando aqui na comissão desde do biênio anterior. O vereador Pedrão, na época que era da comissão, fez parecer, vários pareceres solicitando informações à prefeitura e quase meia dezena de pedidos para o conselho da cidade, inclusive só o vereador Pedrão fez 3 reiterados pedidos para o conselho da cidade se manifestar, da qual agora, felizmente, ele se manifestou. Só que lendo o projeto de lei, eu verifico que o parecer da Procuradoria, lá no início, ele não é terminativo, ela não se manifestou, ela pediu informações e nunca se manifestou. Então, antes de eu me manifestar com todos os pareceres, eu encaminho a Procuradoria para que ela faça sua manifestação de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, que até o presente momento não está no projeto. Agora sim, de minha lavra, vereador, projeto de lei 17.780/2019, autoria vereador Renato da Farmácia.
dispõe sobre a instituição do programa Floripa Verde para o combate de dengue no âmbito do município de Florianópolis e da outras providências. O artigo 1º da lei fica instituído no âmbito do município de Florianópolis o programa Floripa Verde, com o objetivo de promover o plantio de grama nos lotes, terrenos baldios, urbanos, não edificados e nos destinos a programas habitacionais visando a melhoria da qualidade de vida da população, combate à dengue e ao caramujo africano. Eu discorro sobre a possibilidade do vereador fazer projeto de lei dessa natureza, menciono o parecer da Procuradoria e, no final, me posiciono pela admissibilidade e constitucionalidade do projeto de lei apresentado. A admissibilidade do vereador Renato da Farmácia. Eu já passei as minhas 2 redações finais. Eram essas as matérias, presidente. Eu quero vistas nesse projeto, vereador. Vereador Tiago, a palavra está com o senhor. Vereador Tiago, só desculpa a interrupção. Vereador Miltinho, eu extingo então a sua lista de controle nossa da comissão, mas da secretaria e da presidência que acompanham os projetos de lei. Foram todos apresentados hoje. Senhor presidente, projeto do vereador Herádio Manuel Gonçalves, 17.320, que institui a carrocinha do bem no município de Florianópolis. Encaminho o autor para que se manifeste em relação ao parecer da Procuradoria. Projeto 17.789, de 2019, do vereador Afrânio Beaupré, que declara utilidade pública o Grêmio Municipal Velha Guarda das Escolas de Samba Consulado. O autor, vereador Afrânio, não anexou os documentos necessários. Parecer de redação final do vereador Guilherme Pereira de Paulo. Lei número 17.686, de 2018. Instituto Comunitário da Grande Florianópolis, o INCOM. Parecer de redação final. E também aqui, vereador, parecer redação final do projeto de lei número 17.712, de 2019. Vereador Edinô Manuel da Rosa. DIN. Declara utilidade pública municipal a ONG Juntos Somos Mais Fortes. Parecer redação final. Era isso, vereador Tiago? Tem mais algum? Não, né? São esses os meus projetos, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago. Está com a palavra o vereador Marquito. Obrigado, senhor presidente. Tem o projeto de resolução número 2252/2019, autoria do vereador Marcelinho, da Intendência, que concede medalha Cruz de Souza ao senhor Manuel Felipe dos Santos. Está tudo ok, realizado pela redação manifesto, voto favorável do referendo da redação final na forma deliberada do plenário. Parecer de redação final do projeto de lei 17.726/2019, do vereador Herádio Manuel Gonçalves, que declara a utilidade pública municipal da Associação dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina, a OESC. Então, voto favorável também à redação final. E também de redação final já entreguei, sem manifestação, foi voto de vistas do projeto do Baldrame, já está com o presidente. Queria aqui também, tem um voto de vistas do projeto de lei número 17.773 de 2019, do vereador Pedrão, que dispõe sobre a implementação do sistema de logística reversa de resíduos sólidos de bitucas de cigarro na cidade de Florianópolis. Do relatório, trata-se o presente de oferecer voto de vistas ao projeto de lei em epígrafe, em razão de divergências ao parecer exarado as folhas 20 e 22 pelo relator originário.
Diante disso, inicialmente, cumpre informar que o relatório de tramitação da matéria já consta do parecer do relator, razão pela qual não há necessidade de se fazer menção aos fatos ocorridos até o presente momento, salvo em relação à manifestação da Procuradoria da Câmara, que as folhas 17 e 18 posiciona-se pela admissibilidade da proposição, mas contrariado pela CCJ, que as folhas 20 e 22 entendeu que o projeto fere o artigo 170 da Constituição Federal, notadamente em seus incisos 2º e 4º, que tratam respectivamente da propriedade privada e livre concorrência. A Procuradoria foi Deu contra? pela admissibilidade. Uhum. E Marquito, o voto de vistas... Queres que eu faça a defesa ali? Eu li o teu parecer, eu achei bastante interessante. Pode ser, Posso te se auxiliar quiser, ali? sim. Tu quer fazer agora, antes de eu finalizar? Pode ser. Pode ser? Então Aham. tá, vai lá. Eu gostaria só de agradecer tanto o vereador Tiago como o vereador Marquito, que solicitaram vistas, e ambos... O vereador Pedrão, desculpa te interromper, mas eu sei que você é colega parlamentar, mas é de costume colocar os demais pares pedindo autorização para o vereador que não é Não membro solicito autorização, senhor presidente. para fazer a defesa. Então, eu solicito aos demais colegas da CCJ, se estão de acordo, ao vereador Pedrão fazer a defesa do projeto que está voto de vista. Todos de acordo? Estamos de acordo. Vereador Pedrão, desculpa, mas correto, temos que seguir os procedimentos. Obrigado. Obrigado, presidente. Então, quero agradecer ao vereador Tiago Silva e ao vereador Marquito, que pediram vistas a esse projeto. É um projeto bastante importante para o município de Florianópolis e para o nosso Brasil também. Ele é um projeto que ele trata justamente de uma proposição que ela é totalmente legal, vem amparada pela Constituição, vem amparada pela Lei de Resíduos Sólidos, que é a legislação federal, pela lei municipal, que se chama a Lei Orgânica do Município, é amparada pela Lei 11.445, que é a Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, é amparada pelo Código de Vigilância em Saúde do município de Florianópolis, é uma legislação que vem justamente ao encontro da Constituição. O artigo 170, que foi utilizado na defesa do parecer do vereador Miltinho, ele fala justamente de um rol de vários princípios. Dentre eles, nós temos a livre concorrência, que foi o motivo que o vereador Miltinho encontrou para dar pela inadmissibilidade, pela inconstitucionalidade do projeto, mas 3 itens abaixo, no mesmo rol de princípios, fala sobre o meio ambiente. O artigo 225 da Constituição Federal, ele é muito claro quando fala justamente que todos nós, seres humanos, cidadãos brasileiros, temos o direito ao meio ambiente equilibrado. Então, esse projeto, sobre hipótese alguma, ele pode ser dado como inconstitucional. Esse projeto ele está cumprindo uma determinação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, vereador Dalmo Menezes, que diz que os municípios devem regulamentar todos os produtos e embalagens que venham a poluir o meio ambiente. E o que nós estamos fazendo com esse projeto é o mesmo que as lâmpadas, que as pilhas, que as baterias de carro, que os pneus já possuem, que se chama logística reversa. É a obrigatoriedade daquele que produz, cujo seu produto ou a sua embalagem polui drasticamente o meio ambiente, eles sejam responsabilizados pela logística reversa para que não chegue ao ponto de poluir para depois serem multados. De igual forma, nós temos um problema muito recorrente no Brasil e também em Florianópolis. Basta olharmos aqui em frente à Câmara dos Vereadores. A quantidade de bitucas de cigarro que são jogadas nas ruas, no meio ambiente, nas praias da nossa cidade. O que se pretende com esse projeto? É responsabilizar quem produz as bitucas. De igual forma é feito com o pneu, com a lâmpada, com a bateria do carro, que eles coloquem pontos de entrega voluntária de bituca. Ou seja, vão espalhar pela cidade bituqueiras, onde o fumante vai colocar dentro da bituqueira, do coletor de bitucas, a sua bituca do cigarro. Esses produtores devem levar para a indústria de reciclagem,
ou introduzir em vários mercados. E aí eu posso dizer para todos vocês que essas bitucas não precisariam nem sair de Florianópolis para não irem parar na natureza. Poderiam ser colocadas na indústria da construção civil para a virada do cimento, por exemplo, da massa. Já é usado no mundo inteiro. Barateia o preço da construção e resolve um problema ambiental. Então, esse projeto ele vem amplamente, e quero aqui parabenizar também o parecer, voto de vista feito pelo vereador Marquito, que ele cita o artigo 170, o mesmo que o vereador Miltinho falou, e diz o seguinte: o projeto em tela não visa prejudicar a livre iniciativa ou a livre concorrência. Pelo contrário, a proposta em comento visa apenas fazer cumprir os ditames constitucionais e legais acerca da responsabilidade do gerador de resíduos sólidos, especificamente na proposta em comento de bitucas de cigarro, de forma a mitigar os impactos dessa prática na saúde humana, animal e no equilíbrio do meio ambiente como um todo. Constituição Federal prevê, de 1988, artigo 6º, são direitos sociais, a educação, a saúde. Só para constar, não percebi que não está aqui no parecer, mas 2 bitucas de cigarro contaminam 1,5 litro de água. Só para ter noção da gravidade, é um problema de saúde pública. Quantas bitucas de cigarro são consumidas e colocadas fora, entre aspas, fora em Florianópolis? Eu falo pela minha família. Minha família possui 3 fumantes. Fumam juntos 60 cigarros diariamente. São 60 bitucas produzidas. Para onde vão essas bitucas? Podem estar poluindo a cidade, podem estar mandando para um aterro sanitário, poderiam contribuir para que tivesse uma destinação correta. Esse é o grande objetivo. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, vejam bem, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. 2 pontos. 5. Inciso 5. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. A Constituição diz que nós podemos, inclusive, interferir na produção e na comercialização. Porém, não é o objetivo do projeto. Mas a Constituição nos dá a liberdade, se chegarmos ao ponto de proibir a comercialização em Florianópolis de cigarro, a Constituição coloca que é possível. Então, o que nós estamos fazendo é tentando, sim, deixar com que esses produtos sejam comercializados para aqueles que consomem, mas trazendo um custo ambiental reduzido para a nossa cidade. Detalhe muito importante. Observa-se pela leitura dos dispositivos acima citados que a saúde e o meio ambiente tratam-se de direitos estruturantes da República, sejam eles referentes a direitos sociais ou ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Este último, ou seja, do meio ambiente equilibrado, tendo um capítulo exclusivo dedicado na Constituição sobre isso, para ver a importância. Nós temos um capítulo que fala sobre o meio ambiente dentro da Constituição, e os deveres e o que nós podemos fazer enquanto agentes públicos. Aí tem vários detalhes, por exemplo, na Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, 12.305, são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, os importadores, os distribuidores e comerciantes de... Aí vem uma listagem. Parágrafo 1º. Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, que é o que nós estamos fazendo aqui. Os sistemas previstos no caput serão estendidos a produtos, vejam bem, comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro e aos demais produtos e embalagens, considerando prioritariamente o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados por eles.
sem sombra de dúvida, o impacto das bitucas ele é grosseiramente gigantesco. Senhor presidente, questão de ordem, se o vereador já concluiu? Tem mais alguns itens. Não, mas aí vamos... Mas só para... Porque nós temos Se que os dar vereadores já ainda o estiverem vereador satisfeitos, Marquito. Vereador, gostaria não, de eu pedir acho que está apoio ao voto de satisfeito. vistas. Eu só quero deixar claro, vereadores, é o seguinte, as fábricas de cigarros e os seus comercializadores também, os seus comerciantes, eles pagam imposto por isso. Aí cabe a consciência de cada usuário, a consciência, que Vossa Excelência é prova disso, que de vez em quando o senhor vai na Praia do Campeche, em outras praias, também recolher com a sua equipe lixos, plásticos, é questão de consciência das pessoas. Claro que se não houver o produto, não vai haver a manifestação ou até o excesso de contaminação. Mas que controle que as pessoas vão ter se você, eu ou outra pessoa fumam e ali passam na frente da praça e jogam uma bituca de cigarro fora? Como fiscalizar isso e como penalizar o comerciante ou o fabricante, se foi você, foi eu, outra pessoa que fez essa manifestação? É importante seu projeto, mas a fiscalização e a cobrança de alguém pode ser injusta para algumas pessoas. E quem produz isso aí é lá na ponta, é a pessoa, eu tenho visto pessoas aqui na frente fumando, e não sei para onde vai aquela bituca de cigarro. Ele pode botar no lixo, pode botar no local qualquer, pode deixar na rua também. Então nós podemos penalizar algumas pessoas que não venderam, pagaram seus impostos por fabricar e por vender, mas as pessoas que produzem, ou que usam, que são praticamente aqueles que estão poluindo o meio ambiente. Então tem que achar uma forma. Eu parabenizo o projeto, mas eu acho que é muito, assim, muito difícil você coordenar esse trabalho, porque milhares de pessoas no mundo utilizam esse meio. E como penalizar e não penalizar essas pessoas, faz também. Posso lhe responder, claro, vereador Dalmo? Claro. Só a questão é bem simples. Assim, o foco não é penalizar nenhum consumidor. Pelo contrário, é estimular que ele tenha um espaço apropriado, que não se tem na cidade, para que ele deposite a sua bituca corretamente. Penalizar o consumidor é a lei do César Farias, que inclusive foi aprovada por unanimidade aqui nessa casa. Eu votei favorável, Vossa Excelência também, em que nós teríamos sim que fiscalizar aquele que polui a cidade jogando a garrafa, jogando o cigarro, a bituca no chão. Essa lei basicamente diz: instalar os coletores de bituca espalhados pela cidade, o fumante deposita a bituca dentro desse coletor e o fabricante, em termo firmado com a prefeitura, vai ser obrigado o comerciante, o fabricante, a fazer esse termo. Ele tem que recolher essas bitucas e comprovar que está dando a destinação final correta, que pode ser a reciclagem ou a reutilização dela. A reutilização, para não ter que levar para uma indústria de reciclagem, que tem alguns quilômetros daqui, pode ficar na própria cidade, inclusive colocando na construção civil, que é uma das saídas. Nós temos o programa no município, que é a calçada certa, né? Esse programa também pode ser feito com as bitucas de cigarro. Mas a defesa que eu vim fazer hoje aqui essa discussão a gente pode evoluir nas outras comissões. Eu faço questão de ordem, mas presidente. O pedido que eu faço a Vossa Excelência é que analise exclusivamente nessa comissão o mérito do projeto, que é a constitucionalidade, no caso, o mérito da comissão, né? E o projeto ele é claramente constitucional, tanto pelas legislações federais como pela própria Constituição e o amparo que nós colocamos juntos também do parecer da própria Procuradoria, que tem ali um de acordo pela admissibilidade e constitucionalidade. Então, peço isso. As demais discussões de como executar, nós podemos, inclusive, fazer uma audiência pública, um debate bem ampliado sobre essa matéria. Obrigado, vereador Tiago. Já passo o vereador Marquito para a gente juntar e circular a assinatura. Eu também tinha uma questão de ordem. Mas vereador Fábio. Se os senhores deixarem passar na frente, minha questão de ordem mesmo. Ordem. Vereador, tendo visto meu retorno hoje à comissão, eu posso assinar alguns dos pareceres? Não, o meu já está o Marquinhos já assinou, vereador Fábio. Eu não participo, então? Não. É o último projeto? Isso. Tá bom, obrigado. Senhor presidente, eu chamo a atenção aqui da comissão por dois motivos. O primeiro, o parecer da Procuradoria, e aqui muito se invoca a Procuradoria, diz que é constitucional a matéria. Nós estamos aqui meio que um debate do mérito.
né? Eu invoco, senhor presidente, e isso eu estive presente aqui juntamente com o vereador Dalmo e o vereador Renato, quando nós aprovamos a lei que proíbe fumar cigarro nas boates, né, nos estabelecimentos, inclusive com forte pressão contrárias da Casa Noturna, que diziam que iam fechar se nós proibíssemos fumar dentro dessas casas noturnas. Me recordo que o tempo é o senhor da razão. O tempo mostra, cura as mentiras. Quantas casas fecharam depois daquela situação? Nenhuma. Estava o vereador Renato, o vereador Dalmo. O vereador Dalmo se lembra. Nenhuma casa foi fechada. Então, vereador Pedrão, o seu projeto aqui, no meu entendimento, na minha avaliação, ele é um projeto que a prioridade é o meio ambiente e a saúde. E é nesse encaminhamento que eu vou pedir, senhor presidente, para assinar o voto com o vereador Marquito, e peço a essa casa, a essa comissão, que a gente possa, se a Procuradoria disse que é constitucional a matéria, né, o procurador disse que sim, que a gente possa ser ousado e que o meio ambiente possa prevalecer na defesa do projeto. E é por isso que eu votarei a favor do projeto do vereador Pedrão e peço ao vereador Marquito, que como eu vou ter que me ausentar, que Vossa Excelência possa passar ao presidente, que eu irei Só assumir. o seu voto em vista para recolher a assinatura do... A questão do como o Marquinhos, que era o vereador suplente, ele assinou o relatório. O vereador Fábio Braga, que está hoje aqui, ele pode assinar o voto de vistas? Não, Porque vereador. projeto... Não pode, vereador. Já foi discutido isso, já houve discussão aqui, já foi tratado, vale o voto de quem está no dia que assinou. São 7, não são 8. Tá, O voto do Fábio não vale porque esse é um voto Porque de são... vistas que está vindo hoje, porque o parecer ele não passou nesse dia. Mas o relatório foi apresentado e a validade do relatório, se caso o vereador entenda com o relator quiser assinar, já foi discutido isso na nossa comissão e o diretor legislativo já deu isso por escrito, tá? Dizendo que pode assinar Se puder só me enviar a cópia disso. no ato da apresentação. Tá? Então, só queria... O vereador Marquito, para concluir seu parecer, seu voto de vista. Concluir o voto de vistas, eu acho que bom que o autor está aqui, que consegue colocar com todas a propriedade, a legalidade, a constitucionalidade e o mérito. Senhores vereadores. Eu assinei o projeto, o parecer original, não ficaria correto eu assinar também o voto de vista. Então, em outras comissões, vereador, posso rever meu voto, mas em outra comissão eu já acompanho o relator. O senhor, então, acredita que é inconstitucional esse projeto? Eu acompanhei o relator na manifestação dele. Em outras comissões, posso rever meu voto. Essa comissão Porque eu vai já em aprovei. plenário, né, vereador? Só para terminar, Renato. Os votos eles são revistas, né? Ele pode. Vereador Pedrão, vou Tudo bem, pedir só para o acredito senhor... que foi bastante injusto a forma como foi conduzida. Sinceramente, senhores vereadores, Vereador a Pedrão, análise foi vereador feita Pedrão, pelo eu vou lhe autor. pedir... Não, eu vou Vereador lhe falar, vereador, Pedrão, o senhor está usando o artigo vereador 170 no seu Pedrão, parecer. o senhor que está diz que utilizando, é o senhor está sendo livre, indelicado, não, mal educado, porque eu não lhe concedi a palavra, o senhor injusto e que não leu a Constituição. O senhor está foi sendo Vossa indelicado, Excelência. vereador Pedrão. E Vossa O senhor está Excelência sendo mal conduziu educado. esse Eu não lhe projeto dei a palavra, de vereador. acordo com o autor e não de Eu acordo não com a lhe dei, técnica. eu não lhe dei a Vossa palavra, Excelência vereador. está errando propositadamente. Isso é o que o senhor pensa, vereador. Obrigado. Eu tenho certeza. Obrigado. Só Vereador Marquito, a palavra. Vereador Marquito não tem mais quórum para Não. deliberar. Não, de qualquer forma, eu vou deixar minha Eu posição vou, posta aqui. a respeito a Vossa Excelência, eu acho que vai ficar só como registro, Sim, como mas registro. não Como serve registro. nem mais como ata, Como porque não tem mais Como registro. quórum. De fato, que foi colocado hoje aqui, é um atropelo, um absurdo, porque tem toda a constitucionalidade, e mais do que isso, é um aprimoramento da legalidade. Nós estamos inaugurando um pacto que é colocado na lei, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o acordo setorial.
da logística reversa. Isso aqui é um aprimoramento da legalidade. Isso aqui deveria ser o suprassumo do processo legislativo, e a gente está colocando isso como inconstitucional. Isso é inaceitável para a Comissão de Constituição e Justiça ter esse parecer. Obrigado, vereador Marquito. Encerro a presente reunião.